Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade, é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus com alegria, com gratidão a esse Deus que nos ama e vem nos falar nessa tarde. Aplauda com mais força. Vamos nos sentar. Talvez, se nós fôssemos tentar escolher um texto ou alguns textos que pudessem ser a chave de abertura para mais esse acampamento de jovens, nós não conseguiríamos escolher um texto tão bom quanto o que nos ensina a palavra de Deus nessa tarde. A primeira leitura é um grande convite de Deus para cada um de nós. Através do profeta Oséias, o Senhor olha para mim e para você, e a primeira palavra oficial de Deus para nós, na abertura desse acampamento, é: volta, Israel. Você sabe que há na Bíblia duas situações que a gente deve botar o nome da gente. Toda vez que for um nome coletivo, Israel é um nome coletivo. Aqui não significa o Senhor Israel, aquele que tinha o nome sinônimo de Jacó. Israel é o povo. Essa é a primeira situação que, quando eu leio, eu devo riscar e colocar o meu nome. E a segunda é quando a Bíblia dá o nome de um e não dá o nome do outro. Por exemplo, iam dois discípulos, Pedro e o outro. Esse outro quem é? É para que seja você e eu. Então são duas situações que nós chamamos rema. Não é a palavra de Deus só logos, não é a palavra de Deus para todos, mas é essa palavra especial para mim. Então essa é a primeira palavra oficial de Deus para nós nesse grande acampamento jovem. Volta, diga o seu nome. Volta, Léo. Ih, mas vocês estão falando muito baixo, credo. Não tomaram café não, tem lanchonete ali, ó. Eles estão dando uma comissão para mim, mas depois eles vão lá e fazem um lanche. Volta. É assim que Deus fala. Ele fala firme. Volta, volta da onde? Para onde? Volta para o Senhor teu Deus, porque estavas caído no pecado. E que pecado é esse? Que a gente está caído
E vocês vão perceber uma coisa, principalmente na dinâmica do tema do acampamento, que nós vamos trabalhar amanhã cedo, e das leituras nas 3 missas desse acampamento. Hoje, amanhã à tarde e domingo a missa de encerramento. Nos 3 dias, a liturgia nos faz esse grande convite a voltar de onde nós estamos caindo. Esse é o primeiro sinônimo de pecado que aparece para nós. Pecado é estar caído. Volta para o Senhor, porque estavas caído em teu pecado. Que pecado? Jesus deixa muito claro. Qual foi o primeiro mandamento que Jesus ensinou aí para esse escriba e para cada um de nós hoje? Não foi o primeiro mandamento amar o próximo. Também não foi amar a Deus. Qual foi o primeiro mandamento? Resumimos isso: amar a Deus e ao próximo. Mas Jesus é muito claro, ele diz: ouve Israel. E no lugar de Israel é para botar o nome de quem? O meu e o seu. Volta Israel. Ouve Israel. O primeiro mandamento é este, 2 pontos. Ouve, ó Israel. Ouve, Léo. Ouve, João, Antônio, Maria, Pedro. Ouve. Escuta. Sintonize o seu ouvido. Sintonize o seu coração. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qual é o pecado que nós estamos caídos? Não termos o Senhor nosso Deus como único Senhor. É uma dinâmica. O que Jesus explica para esse escriba, e por que Jesus faz questão de dar uma resposta metodológica? Porque quem fez a pergunta foi um escriba, quem fez a pergunta foi um intelectual, um homem que conhecia muito a lei. Ele perguntou: mestre, o que fazer para ser feliz? Qual é o maior mandamento? O que eu consigo fazer para conseguir chegar na vida eterna, para entrar no reino de Deus? E Jesus é claro: ouve Israel, ouve, escuta. O Senhor é o nosso único Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu acho que esse é o grande problema da catequese hoje. Nós ensinamos os mandamentos a partir do amar a Deus sobre todos. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Está errada essa tradução. Se você pegar Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, é onde aparecem os mandamentos. E todas as vezes que Jesus fala, antes dele falar amar a Deus sobre todas as coisas, ele dá o fundamento para esse amor. Se você tomar o livro do Êxodo ou do Deuteronômio, o grande fundamento é a experiência pessoal de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair do Egito. O mandamento não é algo gratuito. O mandamento não é na linha da ordem, é na linha da experiência. A palavra de Deus não deve começar, e não começa de fato pela ordem. Deus não começa dando ordem. Essa lista que de vez em quando, aliás, toda a lista é medonha, mas essa lista, quando aparece os 10 mandamentos, é terrível. Porque primeiro dá a ideia de um Deus que só vive ditando normas. Parece que um Deus que governa, feito o governo de certos países, que só sabe fazer medida provisória, MPs. Ou como o governo argentino agora, que acabou de baixar um decreto. É decreto em cima de decreto. Então nós acabamos tendo essa ideia de Deus.
de um Deus que vive mandando. Mandamento é de mandar, é de dar ordens. Ao ensinar isso, veja bem, o escriba fez uma pergunta no singular. E Jesus deu uma resposta plural. A resposta de Jesus tem no mínimo 4 expressões. Ele chegou para Jesus e fez uma pergunta, Jesus deu 4 respostas. E por que será que Jesus deu essas 4 respostas se ele só fez uma pergunta? Porque Jesus quis mostrar que há uma ligação profunda, que não existe essa de fazer uma única experiência como se fosse uma norma, mas que é preciso fazer uma única e grande experiência, não a partir de uma norma, de uma lei, porque leis passam, normas e leis são frias. A coisa mais fácil que tem é criar leis. Se ordem e lei resolvesse, o mundo seria uma maravilha. O Brasil seria uma superpotência, a América Latina seria uma fábula, a Rússia seria um espetáculo, Cuba seria um oásis para o mundo, a China seria a perfeição, porque todos esses países tiveram ou ainda têm a experiência de uma ditadura, de lei fria, de lei que tem que ser cumprida, porque se não for cumprida, mata. E não é essa experiência que Deus nos passa. O escriba vem com uma pergunta, Jesus sai com 4 respostas. E por que será que Jesus dá essas 4 dimensões de uma mesma realidade? Para nos mostrar que é impossível você amar o próximo sem a experiência do amor a Deus. E que é impossível a experiência do amor a Deus sem a experiência dessa unicidade de Deus. Jesus vai dizer: não podeis servir a 2 senhores. E que essa experiência do Deus único em minha vida, daquele que me preenche por completo, essa experiência é fruto de uma adesão. Por isso Jesus começa com essa palavra forte: ouve Israel. Escuta Israel. É a mesma palavra da primeira leitura do volta. Volta Israel, volta Léo, volta você da onde você está caído nesse pecado. Que pecado? O pecado de não ouvir Deus. O pecado de não ter os ouvidos e o coração voltado para o Senhor. É a expressão que mais se repete em todo o Antigo Testamento e que Jesus retoma sempre. Inclusive cria expressões próprias para dizer: em verdade eu vos digo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Do mesmo jeito que a vida entrou no coração humano pela palavra de Deus, o demônio tenta o tempo todo nos afastar de Deus, e tenta nos atrair, e tenta nos seduzir com palavras. O pecado entra e se instala em nosso coração pelo ouvido. Uma das grandes portas de entrada, o coração tem 2 grandes portas de entrada. A primeira delas é o ouvido e a segunda é os olhos. É aquilo que a gente vai vendo. Mas pior do que aquilo que a gente vê, porque nós nem sempre vemos a realidade, nós vemos uma parte da realidade, é aquilo que a gente escuta. A quem eu estou dando ouvidos? Jovem, que tipo de música você está ouvindo? Que tipo de conversa você está ouvindo? Que tipo de som? Que tipo de conselho? A quem você está ouvindo? Esse é o primeiro elo de ligação com Deus. Escuta. Por isso que quando batiza a criança, se tocava no ouvido da criança, no ouvido e na boca.
Por isso que um dos milagres que se repetem no Evangelho é a cura da pessoa surda. Ouve, Israel, ouve, Léo, ouve, escuta, preste atenção. Quem é o único Senhor da sua vida? Jesus está dizendo a esse escriba e a cada um de nós: é muito fácil falar que eu sou de Deus da boca para fora. Mas a pergunta fundamental de Jesus na resposta é: quem é o absoluto da sua vida? Quem é que ocupa o melhor da sua vida? Para quem você dá o seu melhor? E quando nós olhamos para isso, quantas e quantas vezes, principalmente na juventude, se percebe: damos o melhor para o mundo, damos o melhor para o encardido, damos o melhor para o pecado, e às vezes o resto para Deus. E aqui está a razão e a origem de todo o pecado. Aquilo que São Paulo escreveu aos Romanos e a nós, logo no primeiro capítulo da sua carta: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Há uma causa profunda nos grandes dramas que a humanidade está vivendo, e essa causa tem nome. E esse nome é uma palavra que o mundo moderno não gosta de ouvir muito, e principalmente o jovem não gosta de ouvir muito: é o pecado. O pecado vai entrando no coração humano pelo ouvido, do mesmo jeito que a serpente foi entrando no coração de Eva pelo ouvido, e ela foi dando ouvidos à serpente. E depois o drama do pecado: quando se dá ouvido ao encardido, a gente foge de Deus ao primeiro sinal da sua presença. O maior drama que o livro do Gênesis traduz para nós no capítulo 3 do pecado é esse: que o pecado é uma via de mão dupla que nos leva para o buraco. Primeiro, o ser humano não escuta Deus, ele fecha os seus ouvidos para a palavra de Deus, para o Deus da palavra. Ele dá ouvidos a qualquer coisa. Quando não se escuta Deus, se dá ouvido a qualquer coisa, inclusive a uma serpente. E quando se escuta o que a serpente, o que o mundo fala, segunda parte desse mesmo pecado, não se escuta mais a Deus. Ou melhor, foge-se da presença de Deus ao escutar o primeiro sinal da sua presença. O versículo 6 do Gênesis conta essa experiência humana dramática, terrível, profundamente terrível. Quando o ser humano escuta os passos de Deus. O que significa escutar os passos de Deus? Significa uma intimidade profunda. A pessoa que ama e convive com alguém conhece a pessoa pelo jeito de andar, pelo barulho que a pessoa faz no chão. A minha mãe sabia muito bem quando a gente chegava em casa de noite. E não porque a gente falava alguma coisa, porque muitas vezes era muito tarde ou quase cedo que a gente chegava, e a gente ainda entrava pé por pé. Ela lá no quarto falava: tem arroz doce na geladeira. Oh, beleza. A mãe conhece, é intimidade. Conhecer os passos significa que alguém é muito íntimo. Quando você conhece uma pessoa, você conhece o barulho do carro dela. Ué, mas carro não faz tudo o mesmo barulho?
Mas é o jeito que a pessoa acelera, é o jeito que ela freia, é o jeito que ela buzina, dá duas buzinadinhas. E você já sabe, é ele, é ela. É com assovio, você já sabe quem está chegando. Ou às vezes pelos barulhinhos, o filho chega e ele vai derrubando tudo. A mãe já sabe, é ele que chegou. Ou como o menino, ele entra na cozinha, liga o rádio, ele passa na copa, liga o toca-disco, ele passa na sala, liga a televisão, vai para o quarto, liga o CD e a mãe vem atrás desligando tudo. Fala, é o Juninho que chegou. Aquela sensibilidade. Já sabe, é ele que está chegando. Então conhece pelo ouvido. Você escuta a pessoa. Não precisa a pessoa nem falar. Pois o terrível do pecado é que quando começou a dar ouvido ao pecado, o ser humano fugiu de Deus ao menor sinal da sua presença. E o versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis traduz essa experiência de um modo terrível e profundamente dramático. O homem e a mulher se esconderam da face do Senhor Deus no meio das árvores do paraíso. Não quiseram mais ouvir Deus. E Deus pergunta e cobra: onde estás, Adão? Onde estás, Léo? Onde estás? E Deus diz o seu nome. E Adão diz: eu fiquei com medo. Porque logo que eu escutei os passos do Senhor, eu fiquei com medo. E ficou com medo por quê? Em outras palavras, Adão disse: porque já não és o único na minha vida. Quando uma pessoa é única na sua vida, você não precisa esconder nada dela. Ela é única. O grande problema da mentira é que a pessoa não é mais única na sua vida. Igual o cara morava na roça, casado. Um dia ele foi na cidade e ele entrou numa loja e ele viu um espelho. Ele nunca tinha visto um espelho. Ele ficou encantado com aquele negócio. Falou: como é que chama isso aqui, moça? Falou: espelho. Falou: mas esse negócio é a cara do meu pai. Que coisa impressionante. O meu pai já morreu. Como é será que tiraram esse retrato do meu pai? Porque ele era muito parecido com o pai dele. Ele olhava assim: mas é impressionante. Esse espelho é a cara do meu pai. Eu vou comprar isso aí, esse é o retrato do meu pai. Não vou querer que o retrato do meu pai fique jogado aí, não. Isso aí era quando meu pai era mais novo, mas impressionante. Que jeito que parece com meu pai, né? Porque quem nunca viu o espelho não sabe que jeito que é a sua cara. Aí ele comprou, levou para casa escondido. Chegou lá, escondeu na canastra. Sabe o que é canastra? Canastra é guarda-roupa da roça. É um baú que tem assim. Ali dentro você guarda a roupa, ele escondeu lá dentro da canastra. Todo dia, antes de ele ir trabalhar, ele ia pedir a benção para o pai dele. Pegar a benção do pai. Guardava lá. A mulher dele começou a ficar desconfiada. Mas gente da roça não mexe nas coisas dos outros, não. E a canastra dele, né? Aqui ele está guardando alguma coisa lá, e tá. E não deve, porque deve ser outra pessoa que tem. Aí um dia ela não aguentou, ela foi lá e pegou. Quando ela olhou, ela falou: eu sabia. E eu sabia, ele tem uma mulher na história, tem. Tem. Foi conversar com a mãe dela e levou o retrato. Falou: mãe, eu vou contar uma coisa para a senhora. Eu estou tão triste, mas tão decepcionada, mãe. Falei: por que, minha filha? O Walter tem outro. Que é isso, minha filha? O vovó não tem, mas tem. Mas como é que você sabe quem que falou mentiu? Mentiu não, mas eu tenho a prova. Eu tenho o retrato dela. Não, minha filha, tem.
e tirou o retrato dela, né? Olha para sua ver, a mãe fala, ah, não. Ele não ia largar você por causa de um trambolho desse, filha. Isso aqui, essa mulher é muito feia. Não. De jeito nenhum, filho. Que é isso? Tem que largar dele mesmo. Porque um homem que troca com você uma moça linda por uma velha medonha feita dessa aí. Não, não, não. Joga fora. Esse retrato é a coisa mais feia que eu já vi na terra. O pecado faz isso com a gente. Ele faz você enxergar o que não vê. Ele faz você... E aí escuta o quê? Você viu errado. Nós não fazemos assim? E nós não vamos levando a coisa para frente. E cada um vai falando segundo a sua experiência. Segundo a sua cara no retrato. Segundo o espelho. O outro sempre é um espelho para nós. Por que será que esse moço chegou para Jesus fazendo uma pergunta e Jesus deu 4 respostas e na 4ª resposta Jesus devolveu o problema para ele mesmo? Qual é o maior mandamento? Jesus diz: escuta Israel, primeira resposta. Eu sou o único Senhor, segunda resposta. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as forças da tua mente, toda a força do teu coração. Terceira resposta. Amar ao próximo como a ti mesmo. 4ª e 5ª junto. O grande referencial volta para mim. Volta, Israel. Escuta, Israel. A quem eu estou dando ouvido? Que tipo de conhecimento, de palavra, de música, de canção, de filme está entrando em meu coração pelos meus olhos e pelos meus ouvidos? Que lugar Deus ocupa na minha vida? Não adianta eu querer impor uma lei, uma norma a uma pessoa. É a mesma coisa. Chega na época da eleição, o prefeito manda fazer uma passarela agora sobre o asfalto. Inaugura a passarela. O povo continua atravessando 10 metros para frente. Não adianta nada fazer a passarela aqui. O povo está acostumado a atravessar lá, ele vai continuar atravessando lá. Vai ficar olhando na hora que chega o carro, mas passa. Igual o mineiro, ele chegou na estação, falou, escuta, o trem das 5 horas já passou? Falou, já. O das 5h30 já passou? Falou, já. O trem que vai para Cruzeiro já passou? Já. E o que vai para o Rio de Janeiro? Escuta, mas o senhor vai para que lugar? Está com dúvida? Não, eu quero saber se já passou tudo para atravessar aqui a estrada. Ele é prudente. Então não adianta fazer a passarela lá, ele quer passar, é aqui, não tem quem muda. Não adianta vir com norma, com lei. A grande coisa, a grande necessidade que precisamos ter num processo de evangelização verdadeira é levar a pessoa a fazer uma experiência de Deus. E que experiência desse Deus? A experiência do único necessário. Eu sou o teu único Senhor. Primeiro então, escuta Israel, escuta. Sintoniza o seu coração. Hoje você pode dizer que Jesus é de fato o único na sua vida? Para ser esse único, passa-se por um processo. Vocês já devem ter lido um livro teologicamente maravilhoso chamado O Pequeno Príncipe, que retrata um pouco a história do ser humano hoje. Exupéry, um homem que enxergava longe, ele era piloto de avião, desapareceu, ninguém conseguiu localizar o seu corpo. Alguns anos atrás, há pouco tempo, acharam um pedaço de um avião que poderá ter sido o avião do Exupéry. E ele escreveu esse livro, em francês, é um espetáculo, é fabuloso, O Pequeno Príncipe. E dentro desse livro, O Pequeno Príncipe, é um capítulo fabuloso. O menino está procurando ter um amigo.
Porque ele tinha uma rosa. Nós vamos falar da rosa amanhã, quando falarmos da campanha da fraternidade, que esse ano traz uma rosa. Ele tinha uma rosa. E veja até a sensibilidade da igreja esse ano ao escolher a rosa como modelo, como exemplo. Eu volto a falar da rosa amanhã cedo. Ele tinha uma rosa que era sua amiga, mas ele queria um amigo com quem ele pudesse conversar, e ele sai pelo mundo atrás de um amigo. É a busca de alguém com quem eu possa me relacionar. E ele vai atrás de muitas pessoas. Ele vai tentar se relacionar com um rei, mas com um rei é impossível, porque o rei acha que todo mundo que chega até ele é seu súdito, vem para adorá-lo. Ele tenta se relacionar com um cara que era muito orgulhoso, mas com um orgulhoso é impossível se relacionar, porque todo orgulhoso só quer alguém que venha elogiá-lo. E ele vai procurando amigos. Eu quero amigo, eu preciso de amigo. E ele encontra então uma raposa. E ele conta para a raposa: eu quero ser seu amigo, eu quero que você seja minha amiga. Você não quer ser minha amiga? A raposa disse para ele: bem, até eu quero, mas não é assim. Os homens, quando eles precisam de algumas coisas, eles vão no supermercado e compram. Hoje tem supermercados que vendem muitas coisas, hipermercados, principalmente quando cai o telhado na chuva, aí é o perigoso. Mas quando não cai, nesses hipermercados se vende de tudo. Mas não existe loja de amigos. Se você quer um verdadeiro amigo, é preciso que você aprenda a conquistar esse amigo. É preciso que você cative esse amigo. Mas o que é cativar? Cativar é criar laços. E o que é criar laços? Criar laços é guardar dentro do coração. Olha que coisa fabulosa. Não é ficar fora, é dentro. Ouve, Israel, escuta, Israel. É preciso criar laços com Deus. E criar laços é guardar lá no profundo do coração. E como é que eu faço para criar laços? Ela diz: você precisa me cativar. Porque você não é para mim mais do que um menino, semelhante a 100 milhões de outros meninos. E eu não sou para você mais do que uma raposa, semelhante a 100 milhões de outras raposas. Mas, se tu me cativas, eu serei para ti única no mundo, e serás para mim único no mundo. Único. Eis o que diz o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu serei para ti única no mundo, serás para mim único no mundo. E ele desesperadamente pede para ela: cativa-me. Eu necessito de alguém para quem eu seja único. No mundo tem tantas pessoas, e hoje se troca de pessoas como se troca de roupa. Na geração do descartável, onde as coisas não têm valor nenhum, as pessoas não têm valor nenhum, e a religião não tem valor nenhum. Que lugar Deus ocupa na sua vida? Se você tivesse que passar pela experiência que passa hoje os nossos irmãos católicos do Afeganistão, aonde chegam para você e diz: renuncie o seu Deus. Se a resposta é não, mandam te matar. Muda de religião. E aquele senhor disse: não vou mudar de religião. E estupraram violentamente a sua filha de 8 anos de idade. Isso agora em dezembro do ano passado, há 2 meses atrás. Você mudaria de religião assim? O sujeito trabalhava numa empresa, numa grande multinacional. Numa sexta-feira de manhã, ele é chamado na sala do chefe geral. E o chefe diz para ele: olha, nós recebemos aqui uma orientação do nosso presidente mundial,
E Ele está mandando que coloquemos alguém agora para chefiar a nossa empresa em todo o Brasil. E precisa ser uma pessoa muito bem escolhida. Precisa ser uma pessoa que tenha coragem de dar 100% do seu tempo para a empresa. Precisa ser uma pessoa que assuma a empresa para valer. E nós pensamos no Senhor. O Senhor tem trabalhado conosco aqui, já tem uns 10, 15 anos, e nós estamos pensando em colocar o Senhor como diretor-geral do projeto aqui no Brasil. Mas para isso, o Senhor sabe que a nossa empresa não admite que a pessoa tenha ou pratique uma religião. Porque a nossa empresa é para todos. Nossa empresa é quase igual a política, dependendo da situação, ela vai na igreja, não vai, vai nessa ou vai naquela. Você não pode ficar só seguindo uma religião, não. E outra, não é só da boca para fora, não. A nossa empresa exige que você seja um homem de todos. O homem do mundo moderno, ele não pode estar preso a coisa pequena, esse negócio de igreja, esse negócio de religião. Mas nós sabemos que o Senhor é uma pessoa muito religiosa. Sabemos que o Senhor é da renovação carismática, que o Senhor vai na carismática, que o Senhor gosta, inclusive, de fazer uns acampamentos lá na Canção Nova, não é? Passa lá o final de semana. Então nós resolvemos chamar o Senhor hoje na sexta, para que o Senhor tenha tempo de pensar. Segunda-feira, às 9 horas, eu vou chamar o Senhor de novo na minha sala. E eu quero uma resposta. O Senhor aceita renunciar à sua fé religiosa para poder assumir esse cargo? O Senhor sabe que o salário é altíssimo. O Senhor vai ter segurança para o resto da sua vida. O Senhor vai assinar um contrato e a empresa assina um contrato que não pode mandar o Senhor embora. É um cargo vitalício. O Senhor vai ganhar 100 mil reais todo mês, além de casa. Vai ganhar mais do que o presidente dessa entidade que estão questionando aí nos jornais. Vai ganhar uma fortuna. Vai ter casa em tudo quanto é lugar. Mas o Senhor pensa bem. O Senhor aceita. Segunda-feira, o Senhor tem de hoje, sexta até segunda. Ele foi para casa. E foi pensando, aí foi conversar com a mulher dele. Mostrar o retrato para ela. Ela falou, bem, é claro. Porque o que adianta a religião da boca para fora? O importante é você achar o amor lá dentro do seu coração. Ele está certo. Não tem nada que seguir. Imagina com 100 mil por mês no bolso, você não vai nem ter tempo para ir na igreja, meu. Larga. Não, mas ele falou que não é só da boca para fora, não. Eu tenho que renunciar à minha fé. Eu tenho que renunciar ao meu Deus. Ô marido, com 100 mil você renuncia até eu, rapaz. Você é bobo. Você acha? Claro. Aí foi conversar com um colega dele. O colega dele falou, mas deixa de ser bobo, rapaz. Aí o desemprego que está aí, religião enche barriga. Religião enche barriga dos padres. Você não sabe que cemitério de frango é barriga de padre? Mas nossa não, velho, que é isso? Essa religião é tudo bobagem. Larga esse negócio de Deus. Que Deus é para depois da morte. E outra, ainda vai ter muita reencarnação para vir ainda. A pessoa que acreditasse mesmo na reencarnação, uma vez eu falei isso com o senhor, o senhor acredita mesmo na reencarnação? Eu falei, claro. Seria uma injustiça se Deus não desse uma nova chance. Então, agora eu vou viver uma vida só depois morrer? Não, isso é claro, padre. E o senhor vai voltar? Eu disse, claro que eu vou. Falei, se o senhor acreditasse mesmo em reencarnação, o senhor deixava registrado em cartório que a sua herança era para o senhor mesmo. Não é? Já que o senhor vai voltar, o senhor já deixava ela reservada. Ele deixa. Se eles deixassem no nome deles, já estava certo. Então larga de bobagem, vai ter reencarnação. Aí ele foi conversar com um tio dele. E cada um, imagina, ganhar 100 mil por mês. No domingo ele estava na angústia, ele foi até na missa. Mas ele chegou de noite e tomou a decisão. Disse, olha, Deus vai me entender.
Eu preciso pensar no futuro dos meus filhos. Com esse dinheiro eu quero ajudar muitas outras pessoas. Se eu não ocupar esse cargo, outra pessoa vai ocupar. Vai que seja uma pessoa ruim. Que bom que é eu que sou uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa cheia de valores. Eu acho que eu vou aceitar. Quando chegou 9 horas da manhã, segunda-feira, aquela sala cheia de gente, os diretores, os presidentes, tudo engravatado, ele nervoso, suando, entrou na sala. O Senhor teve o final de semana para pensar. Pensou na nossa proposta? Sim. E qual é a sua resposta? Qual seria a sua? Pensa. Qual é a decisão do Senhor? O Senhor renuncia à sua fé? Ele disse: eu pensei muito, conversei com a minha esposa e cheguei à conclusão que sim. Eu renuncio à minha fé, renuncio ao meu Deus, eu renuncio à minha religião e eu assumo esse cargo. Todos os diretores se levantaram e o presidente falou: infelizmente nós não podemos aceitá-lo, porque um homem que por causa de um cargo renuncia ao seu Deus, vai renunciar à nossa empresa por qualquer coisa muito menor. Um homem que renuncia a Deus num único final de semana, em uma semana ou duas, é capaz de renunciar a qualquer coisa, inclusive a empresa. O Senhor não serve para nós. E você, e eu, será que nós falaríamos isso? O Senhor é o único Deus da minha vida. De fato, eu sou o único no mundo para Deus. Você é o único no mundo para Deus. Você tem que estar convencido disso. Se você fosse a única pessoa no mundo, Deus não amaria você mais do que Ele já ama. Porque Deus só sabe amar de um jeito. É o amor eterno e infinito. Mas Deus é único para você? Que lugar Deus ocupa na minha vida? Se eu fizesse um círculo numa folha e fosse desenhar o lugar que Deus ocupa na minha vida, será que eu desenharia Deus fora desse círculo? Não. Algum lugar na minha vida Ele ocupa. Mas Deus não quer ocupar algum lugar na sua vida. Deus quer ocupar o centro. Se a sua vida é esse círculo numa folha, Deus quer ocupar o centro. Você tem que sair do seu lugar. E isso significa sair do meu comodismo. Isso significa renunciar a tudo por causa de Deus. Deus, ou Ele ocupa o centro único. A palavra de Jesus é muito forte aqui. O primeiro mandamento é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único é único. Peça única. Não é igual que você chega numa loja e vai comprar uma roupa e ela é cara. Não é cara, porque essa aí é única. Aí quando você chega no aniversário, tem 18 com a roupa igualzinho. Igual o caipira foi comprar uma calça, entrou no shopping, viu uma calça amarela, né? Bonita, calça de brim amarela. Eu vou comprar essa calça para mim, uma calça bonita. Falou: moça, quanto custa essa calça aí? Falou: tá R$300. Falou: quanto? R$300? Uma calça? Falei: é. Pegou a calça, olhou, falou: não, só está olhando aqui a marca, olha aqui a marca, é essa marca famosa. Eu falei: não, eu estou olhando atrás dela se tem um furo grande. Furo grande? É para valer tanto. Ué, se tivesse furo, claro, só um burro para comprar
uma casa de R$ 300, quero ver se tem um lugar para pôr o rabo. Que isso aí só eu. Você pensando que eu sou besta, velho? Foi embora, largou a casa. Assim também faz com a gente. Isso aqui é uma peça única, você compra. Vê se tem lugar para pôr o rabo. E vê se tem 4 pernas também, não é? Que tem para ser uma casa tão cara. O Senhor Deus é o único Senhor da sua vida. A palavra não está perguntando se Deus ocupa um lugar importante na minha vida. Por isso que eu disse no começo, se nós fôssemos escolher um texto, nós não teríamos escolhido tão bom como esse. A palavra não está perguntando se Deus ocupa um lugar de destaque na sua vida. Se há um lugar assim, de pedestal, o número 1. Não tem lugar para número 2. Não tem lugar para número 3. E Jesus vai depois ensinar essa radicalidade. Aquele que amar mais pai, mãe, irmão, filho, filha, tio, marido, mulher, do que a mim não é digno do reino. Você pode dizer que Deus é o único, peça única, único. Ou eu tenho uma porção de outros deuses. E o que é pior, às vezes, além de não ser único, Deus ocupa o último lugar. Se for numa fila, primeiro eu. Segundo lugar, eu. Terceiro lugar, as minhas necessidades. Quarto lugar, os meus interesses. Quinto lugar, os meus prazeres. Sexto lugar, a minha vontade. Sétimo lugar, o meu desejo. As minhas necessidades. A minha fome. A minha dor. A minha roupa. O meu isso, o meu aquilo. Esse é o maior ídolo. Sabe qual é a maior idolatria que existe? Não é ter uma imagem em casa. A maior idolatria que existe, eu não sei se tem essa palavra, se não tem, está decretado que a partir de hoje ela passa a existir. A maior idolatria que existe é a egolatria, é a autolatria, é a eulatria. E o triste é que a eulatria logo vira eulatrina. Em pouco tempo. Essa é a maior idolatria do eu. Eu sou o centro da minha vida. É por isso que é preciso se converter. Eu estou fazendo um estudo aprofundado da carta de São Paulo aos Romanos, que foi o texto sugerido para esse acampamento. O capítulo 8º, que é o capítulo escolhido como tema para esse acampamento, na carta aos Romanos aparece 30 vezes a palavra Espírito Santo. 19 é no capítulo 8º. Portanto, é o grande capítulo do Espírito Santo. Mas até chegar no capítulo 8º, estou fazendo o estudo da carta toda. Nós partimos dessa dura e terrível realidade. Quando o apóstolo constata: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E aí quando a gente começa a ler a carta e perguntar: mas qual é esse pecado? Que pecado é esse? É o pecado da idolatria. Porque o ser humano, vai explicando São Paulo, até chegar no capítulo 3, o ser humano vai criando e adorando a criatura ao invés do Criador. E diz São Paulo logo no capítulo 1 aos Romanos: não tem desculpa, tudo aquilo que o ser humano precisava conhecer de Deus, ele pode chegar a esse conhecimento até pela inteligência, porque Deus revelou nas obras da criação. Não tem desculpa. Por isso, e aí está a radicalidade do inferno, que o mundo moderno não quer ouvir falar, mas que nós sentimos e vemos a sua ação acontecendo no mundo.
Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ora, se nós estamos privados da glória de Deus, é por quê? Porque Deus é mau? Ah, padre, eu não sei porque as coisas acontecem assim na minha vida. Padre, eu não sei porque tudo vai mal na minha vida. Eu não sei porque isso. Eu sei. Só que a resposta é dura. Quando a gente faz uma pergunta para Deus, Ele vem com 4 respostas, no mínimo. E é por isso que nem sempre nós queremos fazer pergunta para Deus. Nós não queremos nos converter. Olha a palavra de Oséias para nós. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estás caído no pecado. O que é converter? Converter é passar a enxergar o mundo a partir da ótica de Deus. E será que eu quero isso para a minha vida? É ver segundo o espelho de Deus. Essa egolatria, essa autolatria, eu quero as coisas do meu jeito. Ah, eu me converti. Eu pensava assim, agora eu penso assado. Então você não se converteu coisa nenhuma. Converter não é sair do seu jeito de pensar para o novo jeito de pensar. Isso não é conversão. Ah, eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro, eu me converti. Isso não é conversão. Isso é ser Maria vai com as outras. Conversão é, eu pensava desse jeito e agora eu penso do jeito de Deus. Eu enxergava desse jeito e agora eu enxergo do jeito de Deus. Eu fazia desse jeito e agora eu estou fazendo do jeito de Deus. O jeito de Maria é o jeito de Deus. Enquanto eu fizer do meu jeito, não tem jeito. Enquanto eu estiver e continuar pensando do meu jeito, eu não acho esse caminho. Volta, Israel, da onde estavas caído, que é o pecado. Eu sou o único Senhor, único. Mas então eu tenho que mudar tudo. E não é o que São Paulo diz aos Romanos? No capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Passar a ver segundo os olhos de Deus. E não tem outro jeito, senão ouvindo a palavra de Deus. Como é que forma o homem de Deus dentro de nós? O que o Espírito Santo faz dentro de nós? Forma, ele gera Jesus em nós. Para condenar. Se São João já nos fala no capítulo 14, 15 e 16. E eu falava isso na primeira pregação que eu fiz esse ano, nesse milênio aqui, na Canção Nova, na nossa vigília da virada. Se o Espírito Santo é aquele que convence o mundo a respeito do pecado, ele é também aquele que revela o pecado. E por que ele revela o pecado? Porque ele nos ensina o juízo de Deus. Então eu vejo a realidade, mas eu não posso só ver, eu preciso chegar a agir, e para agir primeiro eu preciso julgar. Aí vem esse tripé da vida: ver, julgar e agir. O que é julgar? Julgar é analisar cada fato da minha vida, da vida dos outros, da minha história, a partir da palavra e do juízo de Deus. É a morte do eu. Por isso que São Paulo, quando resume a carta aos Romanos, e o resumo da carta aos Romanos é a carta aos Gálatas, ele vai dizer: eu estou pregado na cruz com Cristo. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Mas infelizmente, meus irmãos, enquanto nós continuamos metidos no pecado, nós também podemos recitar esse versículo de São Paulo. Nós também podemos recitar Gálatas capítulo 2, versículo 19b. Já não sou eu quem vivo,
é o pecado que vive em mim. Quantos de nós vai ter que recitar: já não sou eu quem vivo, é o ódio que vive em mim. Já não sou eu quem vivo, são as mágoas que vivem em mim. Já não sou eu quem vivo, é essa doença que vive em mim. Já não sou eu quem vivo, são as drogas que vivem em mim. E nós vamos aprofundar isso amanhã cedo, quando São Paulo vai desenvolvendo essa temática, até chegar naquela conclusão terrível e existencialmente correta: o salário do pecado é a morte. Escuta, Israel, escuta. E nós vamos ter que escutar muita coisa. Eu sou único. Deus não quer ser um importante na sua... Oh meu Deus, o Senhor sabe quanto o Senhor é importante na minha vida. Ele não escuta essa oração. Enquanto a sua oração não for: Senhor, agora tu sabes, tu és o único da minha vida. Então, o Senhor te chama para o abraço de pai e de irmão, de amigo, de amiga. Não é isso que nós fazemos com o mundo? Alguém comentava: a vocação para a vida religiosa, sacerdotal, deve ser muito difícil. Deve ser difícil, né, Padre Léo? Renunciar a tantas mulheres. Mas eu não renunciei tantas mulheres. Regalou o olho. O senhor não renunciou tantas mulheres? Não. Mas padre, tantas mulheres lindas e maravilhosas que há no mundo, como é que o senhor consegue renunciar a todas elas? Eu não renunciei todas elas. Eu só renunciei uma. O padre só renuncia uma, aquela que seria a esposa dele. As outras ele não renunciou. Você, marido, você casou com uma pessoa. A sua renúncia é muito maior do que a do padre. Porque você renunciou todas e ficou com uma. E às vezes não é das melhores. E as mulheres que renunciou todos, ficou com um. Quando nós fazemos a experiência de Deus, nós não renunciamos uma. Nós acolhemos Deus como único. E sabe o que é único? Único é você tapar o nariz e entrar embaixo d'água e ficar lá embaixo 1h30 ou 2. Você conseguiria? O dia que você chegasse à conclusão de que sem Deus você também não conseguiria viver, então você chegou nesse versículo: o Senhor é o único na minha vida. É fácil? Não é fácil. Por isso que a rosa murcha no cartaz da campanha da fraternidade. Escuta, Israel, eu sou o único Senhor. Amar é escolher, é eleger, é priorizar alguém como único na minha vida. E o mundo não consegue fazer essa experiência nem com as pessoas, porque não consegue fazer com Deus. Por isso que o mundo hoje prega a pluralidade das religiões. Todas as religiões são boas. É igual a menina que entrou para uma religião e todo dia ficava atazanando o pai dela para dar dinheiro, para pagar o dízimo. Ele falou: minha filha, eu queria que você perguntasse uma coisa para o pastor da sua igreja. Todas as religiões levam para o céu, mas fala para ele responder com sinceridade, que não é isso que essas religiões pregam. Todas as religiões levam para o céu, né? Eles pregam isso. Aí ela foi e perguntou: pastor, o meu pai queria saber do senhor, todas as religiões levam para o céu? Sim, filha. Aí ela voltou toda feliz. Minha filha, você perguntou para o pastor se todas as religiões levam para o céu? Perguntei. E o que ele falou? Ele falou que sim. Então faz favor, filha, escolha uma mais barata. Essa eu não vou continuar pagando, não. Enquanto Deus não for o único, nós vamos ficar escolhendo essas mais baratas, essas mais fáceis. Jesus não vem apresentar caminho mais fácil. Você faz uma pergunta,
ele vem com 4 respostas. O escriba só queria saber um. Qual é o maior mandamento, Senhor? Para ele escrever lá no caderninho dele. Escriba é aquele que escreve. E Jesus veio com as 4. Meu Deus, eu fui com uma pergunta, já veio com 4 patadas. Foi isso que Jesus fez. Porque Jesus quer nos mostrar o seguinte: se ele, sendo Deus, para chegar a Deus, passou pela cruz. E olha bem lá o retrato. Olha o espelho. Você acha que você vai ser diferente? Sem renúncia? Sem sacrifício? Não. Deus não quer mostrar o caminho fácil. Ele quer dizer para nós que Ele é o único. E é isso que nós queremos pedir ao Senhor. Eu penso que esse Deus tem coisas muito, muito sérias para falar ao nosso coração até no domingo à tarde. Abra o seu coração. Deixa o Senhor realmente falar fundo no seu coração. Faça uma oração muito honesta a Ele agora. Ao colocar junto com esse pão e esse vinho em cima do altar, coloca o seu coração e diz: Senhor, Tu sabes da minha vida. Tu sabes muito bem que eu até tenho tentado ser uma pessoa boa, eu até tenho tentado cumprir os mandamentos, eu até tenho tentado seguir a minha religião, mas Tu não és o único na minha vida. Na verdade, Senhor, Tu sabes, eu tenho muitos outros na minha vida. Eu tenho muitas outras na minha vida. Infelizmente, muitas e muitas vezes, Senhor, eu me coloco como centro da minha vida. E nesse acampamento, Senhor, eu quero sacrificar o maior ídolo da minha vida. Se você quer, diga isso para Deus. Eu quero sacrificar, Senhor, o maior ídolo da minha vida. E o maior ídolo da minha vida tem sido eu mesmo. Por isso eu quero sacrificar minhas vontades, meus desejos, meu pequeno mundinho. Eu quero sacrificar o meu jeito errado de viver até hoje e declará-lo como o único da minha história. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.